Olá, turma da 331, professor Eliane, me chamo Maurício Cardoso, sou acadêmico de letras da Faculdade Maria Tereza e hoje estarei ministrando a aula com o seguinte tema: oração subordinada substantiva. Porém, antes de entrarmos nesse conceito, nesse tema, queria poder estar falando sobre período composto, porque é onde, se inicia a oração subordinada substantiva. E para entendermos melhor sobre esse tema, o período composto ele é formado por mais do que uma oração e pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Bom, no caso de por coordenação, eu coloquei esse exemplo aqui. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Nesse caso, a oração ela não exerce função sintática com relação às outras orações. Percebe-se que foi separado, cada palavra. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus, ou seja, cada uma é independente ou absoluta, não precisando necessariamente das outras orações para poder ter uma função sintática, e ter sentido a palavra. No caso da subordinação, eu coloquei o seguinte exemplo: não entendi o que você quis dizer com isso. No período composto por subordinação, a oração ela exerce função sintática com relação às outras orações, uma vez que se relacionam entre si, como pode observar, não entendi. Se eu for falar só não entendi, não vai ter sentido. E também se eu for dizer o que você quis dizer com isso, também não terá uma função sintática sozinha. Ela necessita uma da outra para exercer a função sintática, e se relacionar com as outras orações. Então, esse seria a diferença entre coordenação e subordinação, para que fique bem claro. Agora vamos realmente falar sobre as orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas exercem em relação à oração principal as funções sintáticas próprias do substantivo. Vou colocar aqui mais um exemplo. É necessário que faças a cirurgia urgentemente. A parte destacada, ela exerce a função de sujeito da oração principal. Assim, essa parte é uma oração subordinada substantiva subjetiva, Aqui coloquei as funções, que se caracterizam, na oração subordinada substantiva. Vamos analisar cada uma dessas funções a seguir. A oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que exerce a função de sujeito da oração. Exemplo: convém estudar mais para a prova. Como eu posso saber que ela exerce a função de sujeito da oração? Aqui, do outro lado, existem algumas estruturas que nos auxiliam a identificar uma oração subordinada substantiva subjetiva. São elas: os verbos unipessoais, como acontecer, constar, convir, importar, parecer, urgir, suceder na oração principal, como eu acabei de falar aqui, é aquela que exerce a função de sujeito da oração. Então, quando eu digo convém estudar mais para a prova, eu estou se tratando aqui de um verbo unipessoal, que é convir, Então, convém estudar mais para a prova. Isso já nos auxilia para saber
que estamos falando de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Há outros também modos de auxiliar, né, para sabermos se é ou não uma oração subordinada substantiva, como um verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Um exemplo: é necessário que eles façam o trabalho. O verbo de ligação é mais necessário, que é o predicativo do sujeito, né? Juntamente com a frase, né? É necessário que eles façam o trabalho. Aqui na letra C, né, também ele se caracteriza como um verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular, com o pronome se na função de partícula apassivadora, né? É algo assim que, lendo, é algo que a gente não consegue entender de primeira, né? Mas se a gente for pesquisar, for analisar, não é tão difícil. Um exemplo que eu coloquei aqui: sabe-se que João não ama Maria. Quando fala verbo transitivo direto na voz passiva sintética, na terceira pessoa do singular, né, eu estou falando sobre um verbo transitivo direto ou indireto, né, acompanhado do pronome oblíquo se, como aqui, né, eu coloquei, sabe-se. Ele está acompanhado pelo pronome oblíquo, que é o se, ocupando a função de apassivador, né? Sabe-se que João não ama Maria. Então essa função, né, ela acaba se tornando uma partícula apassivadora. E só para nível de entendimento, né, o verbo ele representa a classe gramatical que mais se revela passivo de flexões, seja de pessoa, número, tempo, modo e também de voz. No caso, aqui eu estou colocando um verbo transitivo direto na voz passiva sintética, né? Nesta última, né, que é voz passiva, né, por sua vez se caracteriza pela maneira como se apresenta a ação expressa pelo verbo em relação ao sujeito, ora classificada por ativa, passiva e reflexiva. No caso aqui, né, a gente está falando sobre passiva sintética, que no caso a passiva sintética ela é formada por um verbo transitivo direto ou indireto e acompanhado por um pronome oblíquo se. Agora, na letra D, tem o verbo transitivo direto na voz passiva analítica, né? Como é formado? É formado por um verbo auxiliar, ser ou estar, né, conjuntamente com o particípio de um verbo transitivo direto ou indireto. Vejamos o exemplo aqui. Foi provado que ele era inocente, né? Que foi está no verbo ser, né? Mais o particípio, que é o provado. Então, esses são as duas características, né? Que foi, que é o verbo ser, mais o particípio, que é o provado. Então, essas seriam as características que nos auxiliam sobre a oração subordinada substantiva. Agora, né, se tratando da oração subordinada substantiva objetiva direta, é aquela que exerce a função de objeto direto da oração principal. Um exemplo: todos querem que você tenha sucesso profissional, né? Então aqui
Esse exemplo exerce a função objeto direto da oração principal. O exemplo: todos querem que você tenha sucesso profissional. No caso, o objeto direto ele é um complemento verbal que geralmente não é acompanhado por preposição. Quando é acompanhado por preposição, ele é objeto indireto, né? Porque sozinho ele não consegue fornecer informação com sentido completo. E já o complemento que não é obrigatoriamente acompanhado por preposição é chamado de objeto direto, né? Como nesse exemplo, todos querem, no caso, a palavra destacada que você tenha sucesso profissional é o objeto direto, né, da oração principal. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. No caso aqui, né, é aquela que exerce a função de objeto indireto da oração principal. Exemplo: ele me convenceu de que eu estava errada. Ele me convenceu, né? No caso, a oração necessita de preposição para que assim tenha informação com sentido completo. A palavra destacada de que eu estava errada é o objeto indireto, ok? Oração subordinada, substantiva completiva nominal. É aquela que exerce a função de complemento nominal de algum termo da oração principal. Exemplo: tenho medo de dirigir à noite. Nesse caso, né, o complemento nominal, né, ele é a informação que completa o sentido de um nome, né? E aqui nessa oração subordinada substantiva completiva nominal, o complemento ele exerce a função, né, do termo da oração principal. Como exemplo, né, tenho medo de dirigir à noite, né? O medo ele completa o sentido do substantivo, no caso de dirigir à noite, né? Completa a palavra destacada de dirigir à noite completa o substantivo medo e assim, né, exercendo a função que é o de complemento nominal. A oração subordinada substantiva predicativa é aquela que exerce a função de predicativo do sujeito da oração principal. Exemplo: meu medo é que você não volte. Logo, né, meu medo é o sujeito, né, da frase, e a letra E se tornando o verbo de ligação, e o predicativo do sujeito é a palavra destacada, que você não volte, né? Vale ressaltar que o predicativo do sujeito é o termo do predicado que tem a função de atribuir uma qualidade ao sujeito. Nesse caso, ele é feito por meio de um verbo que pode ou não ser de ligação e, né, tendo como função informar algo relacionado ao sujeito, ok? E por último, oração subordinada substantiva apositiva é aquela que exerce a função de aposto de um termo da oração principal. Exemplo: esse era meu maior receio, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Vale ressaltar que o aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor, substantivo ou pronominal, já mencionado, né, na oração. E geralmente a pausa entre um termo e outro, né, sendo separado dos demais termos da oração por vírgula, parênteses ou travessão, que no caso aqui desse exemplo, né, ele é separado por 2 pontos. E então, né, sendo um aposto, né, por ter
essa característica. Então, esse era meu maior receio, 2 pontos, que você não aceitasse meu pedido de casamento. Esta é uma oração subordinada substantiva apositiva, ok? Muito obrigado, turma, professor Eliane, e por todos nós ter chegamos aqui, até aqui, né? E espero ter colaborado, né, com o assunto, e qualquer dúvida estarei aqui para salientar qualquer dúvida, né? Assim, na medida do possível. Muito obrigado e bons estudos.